Bom dia, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenham passado bem, né? Que tenha sido tudo bem, tudo na paz de Deus. A gente vai fazer uma recapitulação do que a gente viu a semana passada, na aula passada, que foi sobre as sociedades começam a se organizar. Lembra que a gente viu um pouquinho sobre a Mesopotâmia e um pouquinho sobre o Egito? Pois bem, bora lá. A gente viu que há cerca de 10 mil anos atrás nascia a agricultura e a pecuária. Também a gente viu que aldeias começaram a se formar em diversos pontos do planeta e com o tempo também surgiram as cidades. Vimos também as formas de organização sobre o poder político que se desenvolveram com os primeiros governos e governantes. Vimos também a crescente fértil. Lembram sobre a crescente fértil? Que tinha aí um formato de lua crescente e fértil devido aos rios que ali rodeavam. Bora lá. As duas antigas cidades que vamos ver, né? A Mesopotâmia e o Egito, tem aí a crescente fértil, que essa região se localizava aos vales dos rios Tigre e Eufrates, né? A Mesopotâmia. Já o Egito se localizava aí no vale do rio Nilo. Isso mesmo. Bora lá. A gente viu também que esses rios eram bastante importantes aí para essa cidade, porque eles forneciam muita água, fertilizavam e irrigavam o solo e também serviam como via de transporte para as pessoas e mercadorias. Pois bem, Mesopotâmia, quem lembra, significa terra entre rios. A gente hoje vai ver, vocês vão pegar o livrinho de vocês e abrir na página 7, porque a gente vai ver o cotidiano vai se tornando mais complexo. Aqui, ó, na página 7, vamos lá, pegar aí o livrinho e acompanha a leitura com tia, tá? A tia vai lendo e vai explicando para vocês ao mesmo tempo. Vão acompanhando aí a leitura. Tem aí, ó, as condições naturais da região da antiga Mesopotâmia eram relativamente boas para que as pessoas se fixassem ali, formando aldeias, vilas e mais tarde cidades. Por que eram relativamente boas? Porque ali ela era rodeada de rio, pelo rio Tigres e Eufrates, era dali esse rio. As pessoas produziam seu alimento ali, através da agricultura, também criavam animais. Ali naquele rio também serviam para meio de transporte aí para eles. Então era relativamente boa morar ali, nessa região aí. Porém, todos tinham muito trabalho. Era necessário, por exemplo, construir diques para controlar as enchentes dos rios que ocorriam de tempos em tempos, além de construir e aperfeiçoar moradias, prédios públicos, muralhas, reservatórios de água e canais de irrigação. Por que ter esses canais de irrigação se as pessoas costumavam plantar ali próximas ao rio? Porque tinha áreas em que ficavam longe aí do rio, longe da margem do rio. Então eles construíam aí esses canais de irrigação. Tudo isso foi feito com êxito, com sucesso, e a vida em sociedade na antiga Mesopotâmia foi se organizando pouco a pouco. Produtos agrícolas e artesanais passaram a ser trocados em comércio e com o tempo o uso de dinheiro tornou-se frequente. Então o que é que acontecia? As pessoas elas costumavam, as atividades econômicas dela era voltada para a agricultura, a pecuária e também o artesanato. Então elas começaram a fazer a troca desses produtos, gerando comércio. Depois, mais tarde, foi que surgiu o dinheiro, tá ok? Bora lá, continuando. A administração das cidades foi se aperfeiçoando e surgiram as figuras do governante e dos funcionários responsáveis por administrar as funções, os trabalhos e os produtos. Ou seja, o governante ali começou a surgir e ele também precisava de pessoas para ajudá-lo. É como o nosso presidente. O presidente do Brasil, ele é o presidente, ele tem seu vice-presidente e ele tem ministros. Esses ministros aí ajudam aí o presidente em vários cargos. Então tem ministro da saúde, que cuida de toda a parte da área da saúde. Tem ministro da educação, que cuida da parte da educação. E assim sucessivamente. Então lá aí na antiga Mesopotâmia também começou a surgir aí essa administração. Então o governante ele precisava de pessoas para ajudá-lo aí no governo das suas cidades.
Tem aqui, ó, a foto, tá? De uma muralha muito famosa, essa muralha. Tem aí, ó, réplica da porta de Istar, que essa era uma das portas que faziam parte da muralha construída em volta da antiga cidade babilônica. Lembra da cidade babilônica que tinha como rei Nabucodonosor? Então era comum essas cidades antigas terem muralhas. Por que tinham muralhas? Para evitar a invasão, para controlar aí a invasão de outras pessoas, invasores. Então era comum ter essas muralhas. Então, como é que essa muralha aí tá no museu? Tá assim, a réplica, não é a muralha que eles pegaram e colocaram no museu não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma réplica que foi feita e está no museu. Deixa eu ver onde é que tá esse museu. Tá lá no museu. E essa cidade aí era da Babilônia, então tinha como rei Nabucodonosor, que era usada para proteger as cidades. Bonita ela, hein? Estão vendo aí? Então é a porta da cidade de Istar, que ficava lá na Babilônia. Bora lá. E no desafio tem assim: observe a imagem que mostra uma réplica da porta de Istar, atualmente exposta em um museu na Europa. Aí, tia, achou onde tá? Ela fazia parte da muralha que cercava a antiga cidade Babilônia, na Mesopotâmia. Na sua opinião, para que serviam as muralhas? Debata sobre isso. Então, para que as muralhas serviam naquelas antigas cidades? Para proteger, muito bem, proteger aí as cidades de invasores, porque era comum essas cidades serem invadidas. Então, eles construíam aí essas muralhas para evitar. Bora lá para a página 8. Tem aí as primeiras formas de organização política. Estão vendo aí, página 8, primeiras formas de organização política. Bora lá. Com o tempo, o governante foi ganhando mais e mais poder político em cada cidade da Mesopotâmia, passando a cobrar tributos da população e a criar leis. Mas o que é tributo, tia? Tributos eram impostos. Eles passavam a cobrar esses impostos. Então, a pessoa tinha que pagar. Tia, como é que eles pagavam? Que não tinha dinheiro naquela época, né? Então, eles pagavam com produtos que eles obtinham. Ou seja, produtos agrícolas para aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura, artesanato para aquelas pessoas que eram artesãos e também produtos vindo dos animais, tá? Que os animais forneciam para aquelas pessoas que trabalhavam na pecuária. Bora lá. Essa complexa organização da vida nas cidades da antiga Mesopotâmia exigiu a existência de um Estado que pudesse administrar suas necessidades. Então, é como aqui, nosso estado de Pernambuco. O Brasil, né, o nosso território, ele tem 26 estados e o Distrito Federal. Então, os estados, cada governante manda no seu estado. Aqui, o governador, ele toma as medidas que ele acha melhor para o estado de Pernambuco com a ajuda de seus secretários. Bora lá. Aí tem aí, para compreender a organização política na antiga Mesopotâmia, vamos agora entender a noção de estado. Pode-se dizer que Estado é uma estrutura política com regras e leis que servem para organizar a vida em sociedade. Ou seja, então o Estado é uma estrutura política que tem suas regras e suas leis. E essas regras e leis são importantes para organizar a vida em sociedade. Então, tem que existir, porque senão todo mundo vai querer fazer o que quer e não vai dar certo. Então, as leis e as regras são ali para serem cumpridas. Bora lá. Aí tem aí, na antiga Mesopotâmia, por exemplo, as cidades se tornaram tão complexas que cada uma delas tinha seu governante, o rei. Presta atenção, suas leis e seus tributos e suas atribuições. Cada cidade, portanto, era administrada pela estrutura formada por um estado. Então, cada cidade lá na antiga Mesopotâmia tinha seu rei. Então, o rei era responsável por organizar, por governar aquela cidade. Aqui, ó, tem uma foto, tá? Olha aí no livrinho de vocês. Estão vendo aí? Olhem aí. Tem assim, ó, placa de barro cozido produzida na antiga Mesopotâmia.
mais ou menos em 2.700 anos antes de Cristo. Ela mostra nas duas primeiras linhas convidados e servos levando alimentos e bebidas a um evento, uma espécie de banquete. Na terceira linha, podemos observar músicos e dançarinos que se apresentavam no banquete. Então aqui, ó, se apresentando, tocando aí. No jogo rápido que vocês vão realizar, tem assim, ó, leia o texto e complete as lacunas. Podemos dizer que o pagamento de, lembra que tia falou lá em cima, olha no texto direitinho e completa, era um dos mecanismos necessários para o funcionamento do Estado entre os antigos povos da Mesopotâmia. Além disso, a existência de que deviam ser seguidas por todos também contribuía para aquela organização política. A existência de quê? Que é que a gente, todo mundo tem que seguir, que o Estado tem, que a gente tem que seguir? As leis, as normas daquele Estado. Então era aí que eles tinham que seguir para o bom funcionamento aí da cidade. Coloca na página 9, para terminarmos, né? Porque a página 10 tem uma leitura para vocês fazerem e responder. Então vamos até a página 9. Tem aí, ó, sociedade política. Bora lá, porque aí tia vai falar aí dos cargos, né? Que cada um ocupava. Vamos lá. Como cada cidade antiga da Mesopotâmia era administrada por uma estrutura de Estado diferente, elas eram independentes entre si. Algumas dessas cidades são Uruk, Eridu e Lagash, que estão entre as mais antigas do planeta. Por que elas eram independentes? Porque cada um era governada por um rei. Cada um tinha o seu próprio governante, por isso que elas eram independentes. Então tem aí, ó, cada cidade da antiga Mesopotâmia passou a contar com uma construção especial, o palácio. É isso mesmo. Então cada cidade tinha um palácio e nesse palácio moravam o rei e suas famílias. Então esses palácios eram construções grandiosas que viviam o rei e sua família. Abaixo do rei, presta atenção em cada cargo, tá, gente? Abaixo do rei, que era o soberano, então o poder vinha dele, do rei. O que ele decidisse estava decidido. Mas abaixo dele estavam os sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes, os altos funcionários do governo, e abaixo desses altos funcionários do governo estavam os comerciantes mais poderosos. Não era qualquer tipo de comerciante, não. Eram os comerciantes mais ricos. Aí tem aí, ó. A população, por sua vez, trabalhava nas cidades ou nos campos na agricultura. Essas pessoas precisavam pagar tributos aos estados e tinham de realizar de tempos em tempos trabalhos obrigatórios nas obras coordenadas pelo Estado, como a construção de diques e reservatórios de água. Lembra que tia falou que esses diques tinham que ser construídos porque tempos em tempos tinham enchentes devido aos rios Tigres e Eufrates, tinha aí essa enchente. Então aqui essa foto, presta atenção, interessante, ó, essa foto. Estão vendo aqui essa imagem? Olha aí no livrinho de vocês. Isso é uma escultura, tá? Tem aí, ó, a escultura em alto relevo mostra a representação de um dos reis da antiga Mesopotâmia, Assurbanipal, que governou entre 668 mil anos antes de Cristo e também 627. Ele foi o governante do Império dos Assírios, que, como veremos mais adiante, a gente vai ver, tá, sobre os povos assírios, formou-se na região da Mesopotâmia. Então, ó, se a gente observar, tem um rei, né? Atrás dele tem dois servos, e ele tá aparecendo aí que ele tá o quê? Lutando, né? Contra quem? Contra um leão. Olha pra aí a bravura do rei. Se mostrava um rei bravo, lutando aí contra um leão. Então ele era um rei destemido, ele não tinha medo e gostava de lutar aí contra um leão. Preste atenção na pergunta do jogo rápido. Observe a imagem acima. O rei Assurbanipal está representado no centro da escultura. Então ele está aqui, ó. Preste atenção aí o rei. Na letra A tem. De que forma esse rei foi representado? O que ele está fazendo? Bora lá. Ele foi representado de que forma? Ele está deitado, sentado, em pé? Como é que esse rei está?
O que é que ele está fazendo? Aparentemente aí, vocês acham que eles estão fazendo o quê com o leão? Tá acariciando o leão, fazendo carinho, ou ele tá lutando com esse leão? Observa aí, escreve, tá, gente? Na letra B tem: você acha que uma imagem como essa colaborava para mostrar à população o poder do rei? Por quê? O que é que vocês acham aí que essa imagem colaborava sim? Por quê? Mostrava para a população que o rei era um rei de poder, ele era um rei destemido, um rei corajoso, que estava ali disposto a lutar pelos seus súditos. Então, essa imagem mostra sim que o rei estava ali disposto a tudo para lutar pelos seus súditos. Então, ó, vocês vão fazer aí, página 9, tia vai mostrar, dizer quais as páginas da atividade, tá bom, gente? Página 7, vocês vão responder o desafio, tia já explicou. Página 8, jogo rápido. E a página 9 também o jogo rápido, tá ok? A aula de geografia, tia não vai fazer vídeo aula. Eu vou fazer uma atividade de múltipla escolha sobre a aula passada, que foi sobre as vegetações, tá bom? Beijos pra vocês e até a próxima aula.